Muito bom, pessoal. Vamos então à nossa sexta aula sobre movimentação e armazenagem, né? Iniciamos essa aula então finalizando sobre equipamentos para movimentação e armazenagem. Existem mais de 500 tipos e variedades de equipamentos para movimentação e armazenagem, é verdade. Para cada tipo de material existe um tipo de empilhadeira diferente, né? Empilhadeira com pega lateral, empilhadeira com cilindro na frente para tapetes, por exemplo, equipamento com pás, né? Equipamentos com, com suportes laterais de espremer material, enfim. A empilhadeira com garfo, que todo mundo conhece. Essas empilhadeiras elas podem ser frontais apenas, elas podem ser bilaterais, né? Pegar material tanto na horizontal quanto na vertical, elas podem ser trilaterais, né? Fazer movimentos laterais quando elas estiverem com o garfo estendido, virar para os três lados, enfim. Existe uma enormidade de equipamentos à disposição no mercado que precisam ser pesquisados para cada tipo de operação antes de você, né? Por isso que o planejamento é sempre importante para a área de movimentação e armazenagem. Quando for fazer budget, né, anual, aí procurar novas tecnologias, procurar desenvolver a área de movimentação e armazenagem, né, para ganhar produtividade, eficiência, qualidade, né, redução de custos, enfim. Classificação dos equipamentos em função dos tipos de sistema, não é? Orientados pelo material, ou seja, às vezes eu vou procurar um material, né, um equipamento de movimentação baseado no material que eu tenho. Eu quero um equipamento para movimentar granéis, eu quero um equipamento para movimentar gases, né? Como que eu faço? Que tipo de equipamento eu preciso? Ou orientados pelo método, né? Eu quero um equipamento mais manual, mais mecânico, mais automático. Isso depende do meu espaço físico, depende do meu produto, depende da minha equipe, depende de uma série de atribuições, né? Quem possui capacidade, treinamento, quem não possui para mexer num equipamento mecânico, por exemplo, a limitação do meu espaço físico, da minha infraestrutura, não é? Orientado pela função. Eu preciso fazer elevação, eu preciso fazer transferências de espaços que possuem níveis diferentes de altura. Qual equipamento que eu vou buscar no mercado, né? E orientados pelo próprio equipamento, né? Assim, veículos industriais, né? Às vezes eu quero veículos com maior capacidade, enfim, que eu possa de alguma maneira transportar o maior número, movimentar o maior número de material possível, né? Equipamentos suspensos, né? Que são aquelas esteiras suspensas que correm dentro das fábricas ou dentro até do próprio armazém para fazer seleção de materiais, para ajudar no picking, né? E às vezes pode ser até no chão, esteiras que correm no chão que me ajudam na separação de materiais ou na altura, né, do peito das pessoas para fazer seleção, por exemplo, numa usina de recicláveis, né, que as pessoas fazem seleção de material visual, não é? Carrinhos hidráulicos, carretas, reboques, veículos guiados automaticamente, né? Aqueles que você tem uma linha que corre como se fosse um trem, um trenzinho teleguiado, né? Ele corre somente naquela linha, tem os corredores específicos, as empilhadeiras, ponte rolantes, guindastes, né? Loader, né? Que são aqueles veículos para carregar containers e etc. Né? E por aí vai. Ah, muito bem, falando então de sistemas de estocagem, eu tenho aquele sistema externo, né, que eu posso utilizar pátios, né, o meu armazém será o próprio pátio aberto, né, não tem um armazém fechado, né, porque nesse armazém eu posso armazenar, por exemplo, vidro, porque no meu processo é comum a lavagem do vidro quando ele entrar em produção, né, o caso de engarrafamento de líquidos, de
garrafas térmicas, por exemplo, né? O vidro fica exposto no, no tempo, porque na hora que vai fazer o carregamento, existe ali um processo de limpeza industrial, né? Silos, né? Que são os casos de granéis aí, principalmente na agroindústria, né? Tanques, né, para todos os líquidos e os gases, reservatórios, né, também para líquidos, gases, containers, né, que já falamos bastante sobre eles, e armazéns estruturais, né, aqueles que pré-fabricados, né, são estruturas que eu monto num terreno vazio, podem ser até infláveis, que vão ficar um tempo ou realmente vai ficar daquela forma. Eu não quero fazer um prédio ali, eu utilizo aquela área durante um tempo que eu achar que é prudente, né? Eu tenho um piso lá asfáltico e é o suficiente para armazenar um material, colocar um armazém ali inflável, um pré-fabricado, alguma coisa que o valha. Ok? Muito bom. Continuando então, sistemas, além do externo, eu tenho um interno, né? São itens de pequeno porte, caixas e mini contenedores, né? Armários modulares, carrossel horizontal e vertical, ou seja, peças de pequeno porte que tem muita tecnologia, né? Chips de computadores, montagem, por exemplo, peças de máquinas, não é? Que são caras e eu preciso ter um equipamento que pode, né? Que são os casos aí dos carrosséis, né? Horizontal e vertical, que eles são prateleiras que correm dentro do equipamento, né? Na esteira, e eu tenho uma bancada onde eu vou fazendo ali a seleção do material, enfim, estanteiras fixas, né? Deslizantes, dinâmicas, múltiplos níveis, auto-verticalizadas, dispensores, são aquelas estanteiras que normalmente se guarda documentos, né? Mas que também podem ser utilizadas no almoxarifado para outras coisas, que você bloca o material todo dentro de estantes que correm em trilhos no chão. Com isso você ganha espaço, você não precisa ter corredor, um único corredor, né? Conforme você vai movimentando as prateleiras. É óbvio que precisa ser um material leve ou uma esteira que se movimente com muita facilidade. Itens unitizáveis, né? Blocagem, estruturas, portas pallets, aquilo que falamos. Quando a gente unitiza material, a gente coloca ele numa embalagem terciária aí, né? E a gente utiliza essas embalagens para melhorar a eficiência, a produtividade em armazenagem, né? No caso dos transelevadores aí também, que são equipamentos que trabalham com um baixo número de mão de obra, né? Apenas conduzindo ali o software que faz com que os transelevadores trabalhem no local muito grande, sem iluminação, sem nada, mas somente baseado num WMS ali bem poderoso, né? Que tenha localização perfeita na hora de armazenar, na hora de contar o inventário através de radiofrequência, não é? E através do mesmo transelevador, na hora de fazer o picking, a separação de material para carregamento, né? Ou seja, você tem um operador de software ali para controlar vários corredores às vezes, né? São equipamentos caríssimos com uma capacidade muito grande de trabalho, né? Em armazéns muito grandes aí, quem utiliza muito esse serviço, por exemplo, são os grandes distribuidores de material aí no centro do país aí, né? Que compram muito material para fazer distribuição. Eles têm aí em torno de 15, 35 mil itens dentro do seu armazém. E esses transelevadores, os controles de estoque utilizando softwares fazendo transações com esses transelevadores, se consegue maior produtividade, né, e menor custo. Itens especiais, né, bobinas, carpetes, prateleiras de grandes vãos, prateleiras extensíveis, né, cantilever, né, materiais compridos, eletrodomésticos, móveis, mezaninos, né, tudo isso são equipamentos, né, de sistemas de estocagem
interna que você pode adequar ao seu armazém, à sua área de armazenagem, conforme as dimensões do seu produto, conforme a, as características do seu produto, não é isso? Pois muito bem. Análise dos problemas de movimentação e armazenagem. Vamos discutir aqui um pouco de métodos de resolução de problemas, né? Método dos 3 M's. Nós vamos analisar o material mais o movimento que vamos fazer, não é? Nós vamos analisar então as características mais os requisitos e chegar aos métodos, né? Aos equipamentos, não é? Primeira pergunta que nós vamos fazer é por quê, né? É necessário ou desnecessário, não é? Eu preciso mesmo daquele equipamento ou não? É só uma moda, né? Uma modinha. Eu acho legal usar aquilo lá, mas será que é necessário? Então temos que fazer contas aí, né? Fazer sempre aquelas trocas, né? Que são os trade-offs, né? Aquilo, eu vou deixar de fazer dessa forma e vou fazer de uma nova forma, utilizando o equipamento. O que eu ganho com isso, né? Os ganhos são números financeiros, os ganhos são qualidade, os ganhos são em tempo, em produtividade. Quais são os ganhos? Além de porquê, o que, né? Qual é o material, o estado, a característica, a quantidade, né? Por que eu preciso daquele equipamento, né? Como eu vou melhorar meus métodos, né? O que eu vou fazer, quais são os materiais, né? Onde e quando, né? É o movimento, né? Origem e destino, roteiro, as características, o tipo, né? Onde eu vou movimentar, de onde para onde, né? Quando, qual é o tempo é pequeno, o tempo é curto, o equipamento vai me ajudar com isso, não vai, né? Como e quem, né? É outra questão de método aí, unidade de movimentação, equipamento, mão de obra, restrições físicas, não é? O método vai me levar a unidade de movimentação, qual é a quantidade que eu vou movimentar, não é? O equipamento ideal para aquele tipo de, para aquela quantidade, para aquele tipo de mão de obra, né? Restrições do meu ambiente físico ali, né? O espaço físico, as minhas instalações, a minha infraestrutura, como é. Então, esse é uma análise de problema que a gente faz, olhando o que? Material e o movimento. Com isso, a gente chega ao método, né? Quais são os equipamentos, né? Quando a gente olha o material, a gente olha todas as características do material, o peso, as dimensões, né? Quando a gente olha para o movimento, a gente já olha fluxo, necessidade, né? Demanda. E aí a gente chega no equipamento. Qual é o equipamento adequado para aquela operação? O mais seguro, não é? E o mais produtivo também. Ok? Muito bom. A partir daqui, começamos a discutir, então, assuntos sobre inventário, né? O que vem a ser o inventário? O inventário dos estoques é um procedimento de controle que deve ser executado com periodicidade semestral, trimestral, mensal e até mesmo semanal ou diária ou até anual. Cada empresa tem uma política de realização de inventário, a contagem do inventário, não é? Conforme cada empresa e a confiabilidade atribuída aos controles, ou pelo menos uma vez ao ano quando é obrigatório, ou seja, uma vez ao ano é obrigatório, porque é lei, né? A lei das SAs, principalmente aí, as leis contábeis, o fisco, né, o governo, ele exige que quando você vá fazer o seu balanço, fechar o seu balanço, você realize esse inventário, né, para que os estoques estejam lá bem dimensionados, não existam ativos no contábil que não exista no físico ou vice-versa. Então, para isso, a lei obriga, né, que todos façam esse inventário uma vez ao ano. E existe uma política interna, né? Algumas empresas fazem fechamento mensal, então acaba se fazendo um inventário todo fim de mês, não é? Para controlar
o que tem dentro da fábrica, o que está realmente no estoques, né, de matéria-prima, o que realmente tem no produto acabado, enfim. Algumas empresas preferem fazer isso, mas conforme o seu sistema, né, o seu controle interno vai melhorando, você consegue ir espaçando mais, né? Porque você vai ganhando confiabilidade no seu processo, né? Nos seus números. Então você não precisa ficar realizando tantos inventários assim. Porque toda vez que você faz um inventário, na prática, você faz uma linha de corte, né? Entre um mês e outro, ou um período e outro. Isso gera alguma improdutividade também, não é? Você tem que parar, envolver muita gente nesses inventários, você tem custos, né, de emissão de documentos, de sistemas parados, de máquinas paradas, enfim. E fazer inventário com tudo rodando, né, com muita gente que faz isso. De fazer um inventário geral, né, com a fábrica funcionando, com a expedição funcionando, com o recebimento funcionando, pode-se fazer, mas a quantidade de erros que podem acontecer aí é muito maior, né? A qualidade desse inventário, na grande maioria das vezes, é comprometida. Esse procedimento consiste na contagem dos materiais de um determinado grupo ou de todos os grupos de materiais em estoque, avaliando e identificando possíveis erros nas movimentações, né? Nos controles, né? Nos registros. Antes ou após as operações de inventário, também devem ser realizadas a arrumação, limpeza na área de armazenagem e manutenção dos itens estocados, não é? Às vezes nós temos ali restos de pallets, né, daqueles materiais que são sortidos, vendidos não unitizados, né? E você às vezes pode pegar vários lotes e transformar em um lote apenas. Então você faz uma manutenção dos lotes dentro do almoxarifado antes da realização dos inventários. Tudo isso é mão de obra, é retrabalho, quanto menos você fizer, melhor, né? Assim, por ponto de vista de custo. Mas às vezes o controle exige. Às vezes nós temos um controle deficitário, então nós precisamos fazer isso muitas vezes, até ganharmos confiabilidade. Quais são os objetivos básicos, então, do inventário? Não é? Realizar uma auditoria sobre os serviços desenvolvidos pela área de estoque. Saber se os controles estão funcionando, não é? Entrada e saída, transferências, baixas de estoque, cuidado, né? Itens, avarias dentro do estoque, enfim. Toda a auditoria realmente dos serviços, né? Se fazemos o nosso trabalho com qualidade ou não. Além disso, né, o levantamento da real situação dos estoques ali, né? Para fazer o balancete da empresa, conforme falamos que a lei exige quando é fechado o balanço da empresa, né? Um período que a empresa tem que prestar essa informação ao governo, ao fisco. Identificar e eliminar itens sem movimentação, né? Os itens obsoletos, os itens avariados, né, que estão lá no estoque, não tem movimentação, você vai identificar e, se possível, né, a autorização da diretoria contábil, financeira, você vai eliminar esses itens, né? Mandar para a sucata, enfim, fazer o que for necessário. Além disso, você vai sugerir opções de melhoria dos métodos de controles dos estoques, não é? Uma vez que os controles não estão funcionando tão bem, você vai conseguir ali, através dos inventários, admitir que esses sistemas precisam ser melhorados, porque o resultado está sendo muito ruim entre o que é contábil e o que é físico, né? Ou seja, a acuracidade do estoque não está boa. Identificar e corrigir erros nas movimentações dos materiais, né? Conforme nós falamos, os registros, né? Os bons números, aqueles que precisamos conservar, de alguma maneira o nosso trabalho, o nosso serviço está sendo avaliado por esse inventário e precisamos melhorar, né? O inventário físico, né, que é a contagem, né, é a contagem física dos itens do estoque, né?
o benefício dos inventários é a verificação de eventuais desvios dos controles, conforme já falamos. Estoque de peças rejeitadas, né, cujos controles não são lançados por alguma falha. Enfim, tudo aquilo que é erro, né, de lançamento, erro de controle, isso vai aparecer durante os inventários. E o inventário vai trazer o benefício de corrigir esse problema. Essa prática é denominada verificação de acuracidade do estoque, né? Na qual até um determinado percentual de desvio é aceito, mas acima desse valor, ações são imediatamente tomadas para corrigir os desvios. O objetivo é 100% de correção, certo? O que acontece? Quando nós temos um grande fluxo, quando o material é intermitente, é a granel, enfim, você pode ocorrer ali em algum número, né, de 2%, né, o mais aceito normalmente é isso, até 2% de erro dentro de um inventário é considerado bom, é considerado um número aceitável, não é? Acima disso fica complicado, porque aí já compromete o lucro da empresa. Imagina, a empresa descobre lá que teve 10% de lucro, mas quando ela vai ver, ela tem 10% de déficit no seu estoque. Então, na verdade, aquele lucro não existe. Né? O lucro foi zero. Então, uma festa é cancelada, né, em função disso. Ia comemorar, não vai mais. Por quê? Porque o inventário consumiu todo o lucro contábil da empresa. Já era, não existe mais. O inventário físico é geralmente efetuado de dois modos, né? Ou periódico ou rotativo. O que é o periódico? É por período. Eu faço de 6 em 6 meses, de mês em mês, de 3 em 3 meses, ou apenas o anual. E o rotativo? Já o rotativo não, é aquele que eu realizo em alguns itens, né, por mês durante o meu processo normal, sem parar nenhum processo, nem de recebimento, nem de produção, nem de venda. Mas nesse caso eu não estou contando 100% dos itens. O que eu faço? Eu travo no meu software, no meu sistema, alguns itens, ou seja, esses itens ninguém vai conseguir rodar, ninguém vai conseguir requisitar, nem fornecer, nem dar baixa no estoque e nem vender durante um período somente do dia, né? Durante algumas horas, enquanto eu realizo a contagem daqueles itens. Eu fazendo isso, num período de um ano, eu consigo às vezes contar o meu estoque 2, 3 vezes e garantir com que eu não precise fazer um inventário geral, se por algum acaso a auditoria aceitar isso e assinar o meu balanço, não é? Assim, dizendo que o meu processo interno ele é tão confiável que a contagem no final do ano é desnecessária, não é? Isso é muito pouco usual. As empresas costumam fazer a contagem anual, até porque a auditoria que vai assinar aquele balanço, a auditoria externa, ela vai exigir isso, né, dos diretores da empresa. Mas se você tem um sistema tão confortável, tão desenvolvido, quem sabe um dia a gente chega ao ponto de não ter que realizar inventários, somente o rotativo, não é? É o que falamos aqui, ó. O inventário rotativo é um método de inventário físico, em que o estoque é contado em intervalos regulares dentro de um exercício. Esses intervalos ou ciclos dependem do código do inventário rotativo definido para os materiais, não é? Aqueles códigos, aquela chave que eu vou travar e vou contar aqueles itens, né? Vou contar todo ele, vou contar ele no almoxarifado, vou contá-lo na produção, vou contá-lo também no estoque de acabados e vou acertar os números conforme eu vou fazendo esse inventário rotativo. Continuando, né, com a minha meta anual de apenas 2% de falha, se for esse o padrão, né, aceito pela auditoria e também pela diretoria da empresa, na verdade, né? A auditoria, ela só vai identificar se esse volume de erro, né, de falha, ele é aceitável para a confiabilidade
do balanço da empresa, não é? O inventário rotativo permite que os artigos de alta rotatividade sejam contados com o inventário periódico. Ou seja, voltamos aqui um pouco na classificação ABC. O que eu posso fazer no meu inventário rotativo? Os itens A, eu posso contá-los mensalmente. Lembra, a gente está falando apenas de 20% dos itens. Então, talvez eu conte eles 12 vezes no ano, ou trimestralmente, enfim, a política que eu adotar. Os itens B, semestralmente, os itens C, uma vez por ano só, não é? Por quê? Porque eles não trazem tanto impacto, né, financeiro dentro do estoque. Então, o percentual de erro, ele é medido sempre em valor, não é? Porque quando a contabilidade, a auditoria externa está envolvida, ela, na verdade, está preocupada com os valores que irão para o balanço, não é? O que vai contar como patrimônio ali da empresa, como estoques, né, no balanço patrimonial, na contabilidade. O valor aí é importante, não é? No caso do inventário periódico, não é? Aquele que nós realizamos por período, né? Geralmente o anual, ocorre em determinados períodos, normalmente no encerramento dos exercícios fiscais, né? Ou 2 vezes por ano, face a contagem física de todos os itens em estoque. Nessas ocasiões, coloca-se um número maior de pessoas com a função específica de contar os estoques. É aquilo que eu falei, o inventário, ele para a empresa, para vários setores, né? É uma força-tarefa designada exclusivamente para esse fim, né? Já que tal contagem deve ser feita no menor espaço de tempo, geralmente de 1 a 3 dias. Os inventários contábeis, né, do imobilizado constituem-se na pesquisa da documentação contábil existente, não é? Também é aquele controle do ativo imobilizado, né? Isso também faz parte do inventário. É óbvio que isso tem uma responsabilidade diferente, né? Não está ligado, em muitas das empresas, diretamente à área de armazenagem e movimentação, almoxarifado, logística, enfim. Mas não deixa de ser um inventário, né? Eles vão acompanhar isso através dos livros, diário e razão, notas fiscais, fichas patrimoniais, guias de importação, não é? Enfim, são inventários também, né? Não deixam de ser inventários que precisam ser acompanhados, medidos, não é? Precisam ser bem realizados, ok? Muito bem. Como avaliar o desempenho das áreas de materiais, não é? Dentro de cada uma das sub-áreas da administração de materiais, poderão ser estabelecidos indicadores de desempenho, KPIs, né? Keep Performance Intelligent. Os próprios, né? Os desempenhos próprios que devem fornecer aí informações mesmo sobre a realidade da área de materiais, não é? Possibilitando assim a tomada de ações corretivas e forma a eliminar os desvios. E para isso é preciso que os dados coletados sejam completos e confiáveis, não é? Os registros sejam bem realizados, né? Que expressem informação de valor para a empresa, ou seja, por mais que nós estejamos no nosso dia a dia preocupados com volume, números, quantidades, peças, litros, quilos, na hora do inventário, de conferência do inventário, o que importa realmente é o valor é o quanto de dinheiro se tem dentro dos estoques. Devem ser simples, né? Devem ser de forma que os próprios operadores possam coletá-los sem confusão, né? Ou seja, sempre que eu colocar um contrato, um KPI interno ali, que eu vou fazer com a minha equipe, né? Eu tenho que fazer isso sempre de forma simples, né? Ou seja, tudo isso que falamos aqui, os dados que eles vão coletar, tem que ser dados completos, confiáveis, né? As informações têm que ter valor para a empresa, devem ser de forma simples, né? Os próprios operadores vão coletá-los ali, essas informações vão chegar, né, para
para a área administrativa ou para a área operacional mesmo, que vai fazer a compilação dos dados, sempre de forma natural, simples, sem trazer mais estresse, né, para a ordem do dia a dia, para os serviços, para os trabalhos diários, né? Devem ser de fácil entendimento por todos, ou seja, até as fórmulas, né? Se você fala, olha, eu quero medir a produtividade por operador, tá bom. Então, assim, dados simples, né? Coleta de dados de forma simples, né? A quantidade de quilos expedidas por mês, dividido pelo número de funcionários, o quanto vai dar de quilo por funcionário, por turno, sempre de forma simples, né? Quanto mais a gente complica, menos as pessoas entendem e menos essas informações podem contribuir, né? Vão ter confiabilidade para contribuir para o desenvolvimento da nossa área de armazenagem, né? Como avaliar o desempenho da área de materiais? Então vamos citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu posso medir, né, um KPI que eu posso colocar lá, um indicador, o percentual de erros nas ordens de compra, né? Ou seja, o comprador emitiu uma ordem de compra errada, chegou o material errado, o material que veio é diferente da ordem de compra, enfim. Qual é o percentual de erros nisso, para que eu possa corrigir esses processos, não é? O percentual de itens comprados, recebidos na data correta, lá no recebimento, quanto chegou de material na data que realmente foi planejada, não é? Daqueles materiais, ou que o próprio PCP indicou datas de chegada de material e quantidades, o quanto está correto, né? Para que eu possa melhorar o meu planejamento de recebimento de materiais. Percentual de falta de matérias-primas, né? Qual é o percentual de falta de material na fábrica, ou seja, aquela minha conta, né, de estoque mínimo, estoque de segurança, ponto de reposição, MRP, sistema duas gavetas, ou seja, tudo isso está funcionando ou não está funcionando, né? Eu preciso reavaliar essas contas, reavaliar o consumo de material para estabelecer novos números, né, para essa minha curva toda aí de consumo, de estoques de segurança, enfim. Rotatividade dos estoques, né, o giro dos estoques, né, calcular quantas vezes o estoque está girando em quantidade ou em valor, para que eu possa contribuir cada vez mais aí para o alívio do fluxo de caixa da empresa. O percentual do ativo imobilizado em estoques, não é? Qual é o valor que eu tenho ali para imobilizados na empresa, né? Tudo aquilo que eu tenho de imobilizados mesmo, aí no caso estamos falando de máquinas, imóveis e outras coisas, e até mesmo daquilo que está parado em estoque, né? Qual é o percentual disso, né? Eu tenho um estoque de 1 milhão, mas 10% desse estoque não tem giro. Como administrar, como tratar esse item? O percentual de produtos acabados entregue aos clientes nas datas combinadas, não é? Quando que a minha expedição, não é, consegue fazer aí de picking, de separação, a minha produção entregou esse material na data correta para mim, eu consegui expedir esse material na data correta, o meu transportador, o meu serviço de transporte, seja ele terceirizado ou não, né, seja frota própria, eu consegui entregar na data. Qual é o percentual de assertividade, né, entre o que me foi pedido e o que foi alcançado, ok? Muito bom, vamos dar continuidade aqui então, falando sobre métodos de avaliação de estoques. Porém, isso nós iniciaremos a abordagem apenas na próxima aula, ok? Agradeço até aqui, muito obrigado.